Então, o método de ensino-aprendizagem tradicional, em que a larga maioria de nós foi formado e que continuamos a usar com sucesso, implica um primeiro contacto com o conhecimento dos alunos numa aula expositiva, em que o professor lhes transmite aquilo que espera que eles venham a saber e que precisam de saber para a avaliação. Depois, os alunos têm um livro de texto ou uma lista bibliográfica, estudam, compreendem, memorizam na esperança de que isto vai ser útil para alguma coisa, nem que seja para a resolução do teste, não é? Para ter a nota. E só numa outra oportunidade, já depois destes 2 passos, é que os alunos são confrontados com uma situação problema, ilustrativo de onde e como esse conhecimento é útil à sua vida futura, etc. Ora, este tipo de ensino depende largamente da motivação que o aluno tem para estar em sala de aula, para nos ouvir, para estar atento, para participar e para estudar. E isto varia imenso e está fora do nosso controle, não é? E esta baixa motivação leva também a que a aprendizagem seja mais ou menos superficial, lá está, depende de cada aluno e do que o motiva, e muitas vezes a retenção é muito limitada. Todos nós temos a experiência de estudar à última hora, aquilo fica colado a cuspo, e uma semana depois do teste, pronto, já há muita coisa que passou e que ficou para trás. Portanto, ao pensar em tudo isto, e são dificuldades e desafios que todos nós reconhecemos na nossa prática, em 1960 a Universidade de McMaster, no Canadá, desenvolveu o método de Problem-Based Learning, a aprendizagem baseada em problemas, aplicado ao ensino da medicina, em que inverte esta ordem. E, portanto, os alunos, num primeiro momento de aprendizagem, são confrontados com aquilo que têm que resolver, com o problema, e para o qual ainda não estão capacitados para resolver. E claro que este problema tem que ser suficientemente motivador para o aluno e tem que ser, tanto quanto possível, semelhante àquilo que irá encontrar, a expectativa que ele tem de encontrar na sua vida profissional para o motivar. E, portanto, a ideia é, no primeiro momento, criar ao aluno a necessidade. Eu tenho que saber isto, porque senão eu não consigo resolver isto, não consigo exercer a minha prática profissional que eu ambiciono vir a ter. A seguir, o que acontece num segundo momento é que os alunos, com base nesta necessidade de aprender, imediatamente identificam aquilo que vão ter que estudar, o que é que eu não sei e que preciso saber para resolver isto. Ora, isto varia de aluno para aluno, não é? Nós falámos aqui um bocadinho desta falta de homogeneidade à chegada e, portanto, há alunos que até já têm alguns conceitos para trás e que precisam de saber um conjunto de conceitos diferentes de outros, que se calhar é a primeira vez que estão a ver aquilo e que se veem mais aflitos. E, portanto, são os alunos que identificam os seus objetivos de aprendizagem. Eu preciso saber isto, claro, de forma tutorizada, e já vou explicar melhor como é que isto se processa, e depois são incentivados a ir procurar essa informação onde ela estiver. Na internet, em tutoriais, em livros, na lista bibliográfica que lhes queiramos oferecer. E depois esses alunos reúnem-se e discutem em conjunto e partilham o que encontraram. E uns terão encontrado coisas diferentes dos outros, até por motivação pessoal, tiveram mais curiosidade para ver este aspecto ou aquele, e só no fim disto tudo é que existe então a aula expositiva. Portanto, quando o professor tem à sua frente os seus alunos, já são alunos que já misturaram ali muitos conceitos, que às vezes vêm muito confusos, apesar de tudo, não é? Porque tiveram que fazer uma autoaprendizagem, uma aprendizagem ativa, mas essa aula passa a ser muitíssimo mais útil, com dúvidas muitíssimo mais trabalhadas já pelos alunos, e o resultado demonstrado nestas décadas da aplicação deste ensino é que a aprendizagem é bastante mais aprofundada e a retenção do conhecimento é superior, porque é uma aprendizagem motivada pelo próprio aluno e ativa. Portanto, em 2009, quando começou o nosso mestrado integrado em medicina aqui na Universidade do Algarve, foi este o modelo que foi aplicado. E vou-vos dar o exemplo do que é hoje em dia uma semana típica de trabalho dos nossos alunos de medicina, em que à segunda-feira eles são confrontados com um caso clínico, não é? Se vão ser médicos, assim, uma transcrição do que seria uma situação possível num consultório, e é-lhes proposto o problema.
qual é o diagnóstico, qual é o tratamento, que abordagem é que deve ser feita. E com base nisto, eles estabelecem aquilo que precisam de aprender. Nós, para conseguirmos, vamos ter que estudar isto ou aquilo, porque não sabemos como abordar o assunto. Depois, na terça e na quarta-feira, eles têm um tempo muito protegido, o tanto quanto possível, de estudo individual e de grupo. Tem também atividades no centro de saúde, mas é um tempo privilegiado para estudo individual e de grupo. À quinta-feira, voltam a unir-se e a juntar-se para partilhar o que aprenderam, as conclusões a que chegaram, são levantados novos objetivos de aprendizagem e à sexta, então, tem um médico especialista na área que lhes vem dar uma aula expositiva e tirar as dúvidas que eles possam ter e organizar o conhecimento, muito esse objetivo. Ora, estão a ver que todo o horário semanal destes alunos está feito em torno de um caso clínico e, portanto, é uma tipologia de aula muito diferente daquilo que a maior parte das nossas unidades curriculares e oferta formativa está organizada. Além disso, outra peculiaridade do sucesso deste método na medicina e nesta forma como é feito é que são grupos muito pequenos. Portanto, eu quando falo de turmas grandes estou a falar de tudo o que seja superior a 8 alunos em sala de aula. Portanto, não estou a falar de centenas. Portanto, são 6 a 8 alunos numa sala de aula com um tutor e, portanto, é um ambiente muito privilegiado de interação em que cada aluno é verdadeiramente chamado a participar, não se pode esconder atrás dos outros e em que há ali uma interação muito real. Claro que já estão a imaginar, não é, os desafios que se colocam ao querermos pensar em aplicar uma metodologia semelhante ao que é habitual às nossas turmas, não é? E nomeadamente na licenciatura em Ciências Biomédicas, que é a outra perna grande da nossa faculdade, ao pensar nisto imediatamente há pelo menos estes 4 grandes desafios. Desde logo, tem que haver problemas, ou casos clínicos, criados adequados, não é? Questões que motivem os alunos a ir procurar o conhecimento e que ao mesmo tempo satisfaçam os critérios do conteúdo programático a que nos comprometemos. Depois temos turmas bastante maiores, nomeadamente em biomédicas temos cerca de 50 alunos para 1 ou 2 professores, portanto a realidade dos grupos pequeninos é muito difícil. Temos um horário em que cada unidade curricular compete com as outras todas na mesma semana, portanto não há uma semana à volta de um assunto só e os alunos não estão adaptados, não é? Não estão habituados de repente a uma metodologia tão diferente. Há uns anos atrás, a atual diretora da nossa faculdade, a professora Isabel, resolveu aceitar o desafio de aplicar esta metodologia ao ensino da Biologia do Desenvolvimento Embrionário, que é a sua área de especialidade. Esta unidade curricular é uma unidade curricular de 3º ano da licenciatura de Ciências Biomédicas, também é uma opção para a licenciatura em Bioquímica, e o primeiro desafio que ela aceitou foi aliás, o trabalho das provas de agregação da professora Isabel, a criação das vinhetas, dos casos clínicos, de estudar que casos é que poderão ser motivadores da aprendizagem, dos objetivos de aprendizagem que estão preconizados. Estão aqui representados 5, são os 5 casos clínicos que atualmente nós usamos. Eu depois herdei este trabalho extraordinário. Estão a ver, portanto, é para alunos de ciências biomédicas, portanto, o que se pretende é que eles sejam capazes de compreender a biomedicina e as bases mais fundamentais associadas a problemas clínicos. E estão aqui algumas vinhetas e já vos vou explicar então como é que isto funciona. Então, eu diria que o mais difícil estava feito. Portanto, é preciso, de facto, algum investimento muito sério na criação destes casos e testá-los. Portanto, que isso foi feito ao longo dos anos subsequentes. O desafio seguinte, aliás, os 3 desafios seguintes, já são a operacionalização, como pôr isto em funcionamento num contexto em que o resto da licenciatura não está organizado em torno desta metodologia. E então vou partilhar convosco o que é que ao longo, isto já tem 9 anos de prática, o que é que ao longo dos anos foi sendo otimizado e como é que estamos a trabalhar agora. Está longe do ideal, mas também vos vou apresentar alguns resultados que para nós, pelo menos,
justificam continuarmos. Turmas grandes. Ora, este é o número de alunos, a evolução do número de alunos na unidade curricular ao longo dos anos. Portanto, nós estamos aqui mais ou menos estabilizados nos 50 e qualquer coisa. E pronto, e fizemos o que foi possível, que foi dividir em dois turnos. Nós trabalhamos sobretudo na tipologia de teórico-práticas e imediatamente os separamos a meio. Eu diria que 30 alunos por turno, na minha experiência, é o máximo. Já estamos ali a roçar o limite da aplicabilidade, mas tem sido possível. E, além disso, mesmo assim, discutir abertamente e livremente com 25 pessoas na aula é muito complexo. Portanto, nós dividimos-los em grupos de 3. E, portanto, passamos a estar a trabalhar em cada aula com 10 pontos de vista. São 10 grupos de 3, no máximo, 10 inputs, 10 pontos de vista é mais trabalhável. Okay? Temos a dificuldade, claro que alguns alunos podem esconder um bocadinho atrás dos outros, mas temos algumas metodologias de tentar ultrapassar isto. É o que podemos fazer neste momento em termos do desafio das turmas grandes. Mas, a seguir, põe-se, e já vos vou mencionar um outro aspecto relativamente a isto. A seguir, colocava-se o problema do horário. E aqui não era fácil, não é? Porque os alunos não têm 2 dias por semana para estudar só a nossa unidade curricular. Isso não pode ser. Então, a maneira como por exemplo, trago-vos aqui o horário deste ano letivo, portanto, no primeiro dia de aulas, uma apresentação da unidade curricular, como é que vai trabalhar, vai funcionar, como é que não vai funcionar, uma explicação do método, e depois, na primeira oportunidade, a minha experiência é que uma prática laboratorial é um motivador por excelência. Neste caso, é uma disciplina que estamos a trabalhar como é que se desenvolve um embrião e, portanto, nada como eles verem um embrião e mexerem, e são animais, modelo, não é? E de repente, a perceberem-se da complexidade de tudo aquilo e que é suposto eles compreenderem como é que funciona. Depois tenho aqui uma aula, que há bocadinho estávamos a falar na normalização dos conhecimentos, eu senti necessidade de introduzir logo ali uma aula de revisão de conceitos, mas depois, na primeira oportunidade, eles serem confrontados com um caso clínico. Portanto, estão a ver, tem aqui 2 turmas de TP, portanto, trabalho sempre só com metade da turma de cada vez, e há uma abertura do caso clínico, que já vou explicar melhor em que é que consiste. A seguir, eles têm uma semana para se preparar, para estudar os objetivos de aprendizagem que surgiram dessa conversa. Uma semana depois, reúnem-se e apresentam uns aos outros aquilo que encontraram. Há a discussão. Na semana seguinte, há o encerramento do caso clínico e do caso problema, vamos chamar-lhe assim, com então uma aula formal em que eu faço a sumarização e a integração de todo o conhecimento e começa outro caso clínico. Portanto, o que é que nós temos aqui? No fundo, há um caso clínico a cada 2, 3 semanas, tem que ser assim distribuído no tempo para lhes permitir estudar, e temos um total de 5 casos clínicos. É um semestre. O aspecto típico da abertura de um caso clínico é uma vinheta, aqui está só o início da primeira vinheta do primeiro caso clínico, porque depois vamos discutindo passo a passo e voltando mais alguma informação sobre aquele cenário. E o papel do professor neste contexto é fazer perguntas e partir do conhecimento que os alunos já trazem de trás, muitas vezes só de senso comum. Isto é uma vinheta que todos nós conseguimos olhar e identificar questões, não é? O caso de um casal com infertilidade, mas que é aqui dado uma série de dados que eu lhes pergunto o que é que aqui é relevante. Porquê é que é importante isto? Porquê é que é importante aquilo? E, por exemplo, muitas vezes vão logo, a idade da mulher, vai ter o primeiro filho aos 38 anos. Mas porquê é que isso é importante? E o papel do professor é ir fazendo perguntas até que eles dizem, não sei. Isso é importante saber. E, portanto, levá-los a formular os seus próprios objetivos de aprendizagem durante a abertura do caso clínico. E, portanto, nós saímos dessa primeira aula sem respostas, mas com um conjunto de objetivos de aprendizagem que, claro, eu previamente sei exatamente onde é que eu quero levá-los e, portanto, vou direcionando as perguntas até que eles cheguem à necessidade de saber aquilo.
E, portanto, eles sabem que têm que saber aqueles objetivos de aprendizagem para a semana seguinte. E é isto que todos estes objetivos de aprendizagem vão ser sujeitos à avaliação. Onde nos surge, não é, o problema do tempo, porque, como falámos, eles não têm tempo de uma semana para a outra de estudar todos os objetivos na profundidade desejada. Então, a maneira como nós ultrapassamos esta questão, estamos a lidar com esta questão, é que não atribuímos todos os objetivos a todos os alunos. O que fazemos é que atribuímos um objetivo de aprendizagem por grupo de aluno. Cada grupo, de 3, tem que estudar e tem que compreender um destes objetivos de aprendizagem. E no momento, na semana seguinte, de discussão, cada grupo tem 5 minutinhos, porque são só 5 minutos, para explicar aos colegas o que é aquilo. E eu tenho encontrado que funciona sobretudo bem se não lhes permito trazer PowerPoint nenhum. Eles têm que falar com os colegas. Uma coisa o mais informal possível, um bocadinho aqui ao jeito do nosso colega, o mais informal possível, até porque os obriga a estar sem rede, não é? Eles terão tido que compreender aquilo. Depois, nesta prática, vimos com um problema, que é como manter os alunos interessados e atentos ao que os outros estão a falar, não é? Porque cada um está preocupado, vai chegar a minha vez, eu vou ter que apresentar, vou ter que dizer e introduzimos aqui um sistema que surpreendentemente, confesso até para mim, funcionou bem, que foi pô-los a avaliarem-se uns aos outros. O que eu lhes peço, dou-lhes uma folhinha e peço-lhes para avaliarem a apresentação dos colegas, aquela apresentação de 5 minutos, em termos de se perceberam, se os colegas foram capazes se foram claros, se lhes tiraram as dúvidas, porque eu tento que eles façam as perguntas aos colegas, e isto conta para a avaliação, os tais 10%, que eu pensei, pronto, se derem todos 20 uns aos outros, pelo menos não pesa muito. Mas a realidade é que eles têm até um sentido crítico, que eu vou vendo que se vai aperfeiçoando com cada caso clínico. Tipicamente, o primeiro caso clínico são muito amigos, assim, notas fabulosas todos uns aos outros, mas depois, à medida que começa a doer, não é? E começa a dar trabalho preparar, começam a ser mais críticos ao que os outros estão a fazer e começam também a adotar metodologias que vêm nos colegas, que aquilo funcionou, aquilo é uma boa ideia, e começam a aplicar. Então, tem sido uma realização muito feliz de que isto é útil até para eles e, de facto, estão com mais atenção ao que os colegas estão a dizer. Finalmente, então, no fim disto, é que eu assumo aquele papel mais protagonista da aula tradicional e expositiva, mas é numa situação em que os alunos já mexeram nos conceitos, não estão a ver nada pela primeira vez, mesmo que tenham estado muito pouco atentos. E a ideia, e isso eu sinto que eles precisam muito, é balizar, organizar o conhecimento, integrá-lo todo numa história contínua, não assim aos pedacinhos, e balizar o nível de profundidade e aquilo que eles precisam de saber para o exame. Eles precisam sempre muito dessa componente. A avaliação, a maneira como é feita, é que esta avaliação interpares tem uma componente de 10%. As aulas práticas, eles têm 16 horas de aulas práticas em que desenvolvem um projeto e têm que elaborar um relatório científico, e isso tem 15%. Este trabalho que aqui está é o último caso clínico, portanto a avaliação interpares incide sobre os 4 primeiros casos clínicos. O último, aí sim, é pedida uma apresentação formal, aí já de uns 7 minutos, já podem ter o seu PowerPoint, e aí é avaliado pelo corpo docente e vale 15%. A ideia é que os conceitos base que eles adquiriram nos primeiros 4 casos sejam capazes de aplicar a uma nova situação e usar esses conhecimentos para resolver um novo caso, mas que é trabalhado com eles em aulas teórico-práticas em que dou feedback, dou ajuda na pesquisa da informação, dou feedback até na construção do próprio PowerPoint, porque em última análise o nosso objetivo é que eles aprendam, mais do que propriamente estarmos a dar uma nota, mas tem depois este componente avaliativo. O exame vale 60%. E aqui, portanto, cada componente tem um valor mínimo e no exame tem que ter o 10%.
Portanto, é pela tutoria, é muito bom porque é a tutoria que dá as vírgulas e, portanto, é o 10,0 que conta para a aprovação. E como podem ver aqui em baixo, as aulas teóricas clássicas ocupam a minoria da interação com os alunos e é sobretudo práticas e teórico-práticas. Ora, a pergunta que se coloca é, não vale a pena este esforço todo, esta adaptação toda, portanto isto já lá vão 9 anos, agora a coisa está a andar mais normal, mas tivemos de fazer muitos ajustes. Esta é a distribuição de notas ao longo dos anos letivos, a média anda sempre ali nos 14, 15 valores, mas até mais importante do que todo este aspecto é a taxa de aprovação. A taxa de aprovação é altíssima. Não temos a retenção de alunos do ano para o seguinte, é muito baixa, normalmente é por motivos pessoais, de saúde, etc. Portanto, só por isto eu diria que vale a pena. E portanto, aí vale a pena com um ponto de exclamação, mas não só isso. Vemos que estamos, ao longo do semestre, a criar progressivamente maior autonomia na pesquisa de informação, são eles que têm que procurar onde a informação está. Isto dá-lhes oportunidades para aprender coisas que só eles é que têm interesse, porque há colegas, pronto, há aquele objetivo de aprendizagem, mas na pesquisa, de repente, vem um assunto, vem um aspecto que a um interessa imenso, ao outro nem por isso, mas que depois na discussão há a oportunidade de discutir isso e de fazerem perguntas e explorarem um pouco mais. Também vão-se apercebendo que há muita informação errada e que há contradição. Este artigo diz isto, aquele diz aquele outro, e de repente percebem-se que o conhecimento não está feito, está a ser construído, não é? E que avança muito depressa. E de repente o que um artigo dizia em 2010, um artigo de 2015 já diz o contrário e às vezes ficam baralhados e não se apercebem como é que isso tudo acontece. Também acabam por ter que enfrentar todos aqueles medos de falar para os colegas, porque é repetidamente ao longo do semestre, tem que sumarizar, sintetizar a informação em 3 minutos e tem que ser claro, e portanto isso no início é um drama enorme, mas progressivamente vai melhorando. Desenvolvem um sentido crítico na avaliação dos colegas, que também, na maioria dos casos, é a primeira vez que fazem. E, finalmente, o que nós vemos é que o estudo progressivo, paulatino, ao longo de todo o semestre, as aulas práticas, que são um elemento muito motivador, dá-lhes tempo para amadurecerem os conceitos, para colocarem dúvidas e retêm melhor. E pensamos que é isso que explica também a taxa de aprovação bastante elevada, que eles depois até dizem que até nem têm que estudar muito para o exame, porque aquilo já vem tudo tão mastigado que é uma revisão, não é? De conceitos. Portanto, o que nós estamos a tentar fazer agora na faculdade é, relativamente ao restante da oferta formativa, entusiasmar docentes e... O problema é sempre tempo, não é? Para tentar fazer este mesmo caminho nas outras ofertas formativas e no caso dos mestrados já se está a conseguir avançar nesse sentido. E pronto, agradeço muito a oportunidade e aceito sugestões e estou à vossa disposição.